E agora nós vamos falar sobre algumas alterações e efeitos endócrinos que podem acontecer durante uma dieta cetogênica. E a gente começa falando sobre o eixo da tireoide. Nós sabemos que é necessário uma quantidade de carboidrato e de insulina para ter um ótimo metabolismo dos hormônios tireoidianos. Por exemplo, um dos grandes estimuladores da liberação de insulina é a glicemia, o consumo de carboidrato, que vai aumentar a glicose sérica, e isso é o estímulo para aumentar a insulina. Essa insulina ela vai inibir a ação desse FOXO, que é um fator de transcrição. Esse FOXO ele bloqueia a produção de deiodinases. Portanto, a insulina segura esse fator de transcrição e aumenta a transcrição gênica de deiodinase do tipo 2. A grande maioria dos hormônios tireoidianos que são secretados pela tireoide são na forma de T4. Porém, o hormônio ativo é o T3. Então, esse T4 precisa sofrer a ação dessa deiodinase para virar o T3. E eu preciso dessa ação da insulina aumentando as deiodinases. Portanto, eu preciso do conteúdo adequado de carboidrato para que eu consiga transformar de uma maneira otimizada o T4 em T3, tá certo? A gente pode ver nesse estudo aqui, publicado em 2001, que foi um ensaio com 6 homens saudáveis e com peso eutrófico, tá? Foi um estudo crossover, ou seja, todos os 6 homens passaram por todas as intervenções e cada intervenção durou apenas 11 dias, ou seja, um efeito bem rápido, tá? Eram dietas isocalóricas e isoproteicas e o que é que acontecia? Só variava no conteúdo de carboidrato. Eles seguiam um tempo, 11 dias, com bastante carboidrato, depois com menos carboidrato, 44%, e depois 11 dias no estado de cetose, numa dieta cetogênica com apenas 2% do conteúdo energético vindo dos carboidratos. E eles viram que apenas 11 dias com a dieta cetogênica já foi suficiente para quê? Para reduzir a quantidade de T3 circulante. Por que reduz a quantidade de T3 circulante? Porque eu tenho uma menor ação da deiodinase, que transforma o T4 em T3, por isso que o T3 cai. Além disso, também houve um balanço nitrogenado negativo, ou seja, um efeito catabólico quando a gente está falando de massa muscular, já que a insulina tem um efeito anabólico. Outras coisas interessantes que nós também podemos observar nesse estudo, além dessa redução do T3, é que há um aumento do T3 reverso, que é a fração inativa desse hormônio tireoidiano, certo? O T3 reverso ele não tem ação de hormônio tireoidiano, é tipo a forma inativa. Além disso, também há aumento do T4, Já que não tem T4 virando T3, esse T4 tende a aumentar, porém o hormônio ativo é o T3. E há sim uma redução de IGF-1 e do peptídeo C que é liberado junto com a insulina, marcando o quê? Marcando que realmente a dieta cetogênica reduz bastante a insulina e isso prejudica aqui o efeito, na verdade o eixo da tireoide. Eu tenho uma redução da produção do hormônio biologicamente ativo que é o T3, mostrando que esse tipo de dieta tende a prejudicar a saúde tireoidiana. E eu trago para vocês também mais 8 estudos, tá? Dessa vez publicado em 2017 com 120 pacientes. Eles seguiam a dieta, eram pacientes que tinham epilepsia, tá? Portanto, eles realmente seguiam a dieta cetogênica. E foi um estudo que durou um pouco mais de um ano, durou 14 meses. E eles seguiam uma dieta cetogênica do tipo mediterrâneo, como por exemplo, aquela rica em gordura mono e poliinsaturadas que eu expliquei para vocês na parte de perfil lipídico. E nós podemos ver, como resultado desse estudo, que o hipotireoidismo subclínico foi diagnosticado em 17% dos pacientes que seguiam a dieta cetogênica nos primeiros 6 meses de tratamento. O que é que isso quer dizer, Vitor? O hipotireoidismo subclínico ele acontece quando? Ele acontece quando eu tenho uma menor ação do T3, e aí o que é que o corpo detecta? Se eu tenho menos T3 agindo, eu preciso estimular mais a tireoide. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer um aumento do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Então, o que é que seria esse hipotireoidismo subclínico? Significa um TSH acima da referência com os níveis de hormônio tireoidiano ainda na referência. Vamos voltar aqui? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, houve um grande aumento do TSH, era de 2,6 e foi para 3,1, ou seja, saiu da faixa de referência
né? Então, o TSH acima da referência com os hormônios tireoidianos ainda na referência, porém reduzidos, isso aqui se caracteriza um hipotireoidismo subclínico, que é o primeiro passo, né, para um hipotireoidismo verdadeiro. E agora vamos falar sobre o efeito da dieta cetogênica sobre a composição corporal. Galera, esse estudo aqui publicado pela Cell Metabolism, ele teve um resultado muito interessante e eu utilizo bastante esse estudo aqui na minha prática clínica. Prestem bastante atenção, né, que um dos casos clínicos que eu vou mostrar para vocês, eu apliquei essa estratégia aqui que esse estudo mostrou. Ó, foram 10 homens já de meia idade, 54 anos, eles tinham esteatose hepática não alcoólica, ou seja, o fígado gorduroso, que hoje em dia é a coisa mais comum de se encontrar na prática clínica, né? São pacientes que trazem o exame de imagem abdominal e viu que tinha um grau de gordura ali naquele fígado. Foi um estudo que durou, ó, pessoal, só 2 semaninhas. Seguir a dieta cetogênica é difícil? É, mas por 2 semaninhas como uma forma de tratamento, pode ser que seu paciente se esforce ali um pouquinho e tenha bastante benefício dessa estratégia dietética. E o que é muito interessante, pessoal, é que foi uma dieta cetogênica para manutenção do peso, ou seja, não existia uma restrição calórica, tá certo? Era uma dieta que tinha 24% de energia de proteína, apenas 4% de carboidrato e 72% de lipídio. Os autores viram, olha que interessante, durante essas 2 semanas de dieta cetogênica, houve uma redução de quase 44% do teor de gordura hepático naquele fígado. Fantástico, a redução reduziu metade em só 2 semanas. Em só 2 semanas reduziu metade do conteúdo de gordura daquele fígado, mostrando que uma dieta cetogênica de curto prazo é uma estratégia fantástica para o tratamento dessa condição. Também houve uma redução, né, de 56,7% da VLDL que transporta os triglicerídeos. Portanto, houve uma grande redução de triglicerídeos e também uma grande redução do teor de gordura hepático. E outros resultados, né, muito interessantes, como eu falei para vocês, houve uma grande queda de triglicerídeos, de 48,4%. Houve uma queda de fosfatase alcalina e TGO, que tendem a aumentar em pacientes com esteatose hepática. E também houve uma melhora da sensibilidade à insulina. Além disso, né, teve outros efeitos benéficos muito interessantes, como por exemplo o aumento da expressão de catalase, glutationa e defesas antioxidantes. A glutationa e a catalase participam do sistema de defesa antioxidante contra a produção de radicais livres. Portanto, houve uma melhora, né, na questão inflamatória e antioxidante, além de uma grande redução de triglicerídeos e também do teor de gordura naquele fígado. E agora, pessoal, eu trago para vocês esse estudo que foi publicado também pelo professor Kevin Hall, né, que é um dos maiores pesquisadores aí de dieta low carb, dieta cetogênica. Foi um estudo que teve um controle incrível, né? Tentaram controlar diversas variáveis para ver se realmente uma dieta cetogênica é a melhor maneira para você emagrecer, já que ela estimula a queima de gordura. Será que ela é a melhor opção quando a gente fala de emagrecimento? No caso, nesse estudo foram selecionados 17 pacientes, tá? Tinham em média 33 anos, eles tinham algum grau de sobrepeso e obesidade, né, com um percentual de gordura já bastante elevado, de quase 29%, e eles seguiam dietas isocalóricas, ou seja, não havia o efeito da restrição calórica sobre o resultado desse estudo, tá? Então eles faziam o seguinte desenho, esses 17 pacientes ficavam um mês numa dieta rica em carboidrato, e depois ficariam mais um mês numa dieta cetogênica, tá? E eles mediam o gasto energético daquelas pessoas, né? Já que era uma dieta isocalórica para manter o peso, eu tenho que saber as necessidades energéticas desses pacientes. E eles mediam de 2 maneiras, pela água duplamente marcada, e essa galera ficava, a cada 2 semanas eles passavam, acho que era 2 ou 3 dias, numa câmera metabólica que eles controlaram todo tipo de variável externa que pode afetar o resultado do estudo, né? Trancafiava ali a pessoa num quarto onde ficava medindo gasto energético direto por 2 a 3 dias na semana durante esse 1 mês de estudo, tentando controlar todo tipo de variável. E tá aqui, ó, ficaram 4 semanas numa dieta mais rica em carboidrato, né, 1 mês, e mais 1 mês na dieta cetogênica. E aqui, ó, nessas colunas, eles passavam, ó, 2 dias naquela câmara metabólica e também recebiam doses da água duplamente marcada para medir a taxa metabólica e o gasto energético. Aqui nós podemos ver a dieta que essas pessoas estavam recebendo. Ó, no caso, a dieta cetogênica
eles atingiram a cetose com 36 gramas de carboidrato e o conteúdo de proteína foi igual entre as duas dietas. Incrível, né? O grau de controle desse estudo. Então vamos lá, pessoal. Quais foram os resultados desse estudo? Os autores viram que numa dieta rica em carboidrato, aqui ó, do 15 até o 0, os indivíduos perderam 800 gramas de peso, tá? Peso total. E na dieta cetogênica eles perderam 1,6 kg, o dobro. Porém, devido à maquinaria metodológica que esses autores tinham à sua disposição, eles conseguiram perceber que 1,3 kg foi só de água, certo? No caso de gordura foi 300 gramas. Portanto, a gente pode ver que uma dieta cetogênica tende a reduzir o peso de uma maneira mais rápida, porém não significa que é perda de gordura. Essa grande perca inicial são de líquidos, porque há uma queda do glicogênio hepático e muscular e esse glicogênio ele acumula muita água. Portanto, eu vou ter uma liberação aí dessa quantidade de água, né? Eu tenho esse processo de redução da retenção e a pessoa perde peso de uma maneira mais rápida. E essa perda de peso, né, Vitor, mas não era um estudo para manter o peso? Essa perda de peso ela não foi intencional, tá? É porque não daria para controlar essas pessoas 100% quando elas estivessem ali fora da câmara metabólica. Então pode ser que elas tenham aumentado um pouco o gasto energético com atividade física, por exemplo, andado um pouco mais, subido um pouco mais de lance de escada. E isso pode influenciar um pouquinho nos resultados, tá? Mas essa perda de peso ela foi bem pequena, não é uma coisa que vai atrapalhar assim, os resultados desse estudo. Quando a gente fala de redução de gordura, né, houve uma redução muito semelhante, tanto com mais carboidrato quanto com menos carboidrato. Portanto, mesmo a dieta cetogênica, fazendo aquele corpo estar mais apto a usar a gordura como fonte de energia, não quer dizer que aquela pessoa está emagrecendo mais. Aí vocês podem me perguntar, mas Vitor, se eu estou usando mais a gordura como fonte de energia, por que a dieta cetogênica não emagrece mais? Porque a pessoa também está comendo mais gordura. Então tudo vai depender o quê? Do saldo entre ingestão e queima de gordura, tá certo? E também é uma coisa que, como eu falei para vocês no modo anterior sobre a dieta low carb, que realmente vai direcionar e impulsionar o emagrecimento é a restrição calórica. O teor de carboidratos não vai fazer tanta diferença assim, tá certo? Agora, pessoal, percebam que quando a gente vai medir o gasto energético pela água duplamente marcada, foi um efeito muito semelhante à dieta low carb. Houve um aumento das necessidades energéticas em 151 quilocalorias por dia. Ou seja, quem está na dieta low carb tende a aumentar o gasto energético em 150 calorias a mais comparado à dieta mais rica em carboidrato. Porém, isso não foi suficiente para as pessoas emagrecerem mais, tá certo? Por essa pequena faixa de período de estudo, de um mês. E aí, pessoal, esse aqui é o quociente respiratório que mede a utilização de substratos como fonte de energia. Essa queda do quociente respiratório com a dieta cetogênica significa que aquele organismo está mais apto a usar a gordura como fonte de energia. E a dieta cetogênica também aumentou a produção de corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, diminuiu insulina e triglicerídeos. E aqui, ó, perceba aqui embaixo, pessoal, houve uma queda dos hormônios tireoidianos, como eu já expliquei para vocês, e um aumento do TSH como resposta a isso, tá? Podendo sim, a médio e longo prazo, ter um quadro de hipotireoidismo subclínico. E uma coisa interessante que esse estudo também mostra é o aumento do nitrogênio, da ureia e da amônia na urina de 24 horas. Isso aqui, pessoal, são marcadores da excreção de nitrogênio. Isso é um indicativo que aquele paciente também está utilizando o nitrogênio como fonte de energia. Ou seja, ele está catabolizando mais a massa magra, pegando aquelas proteínas, aqueles aminoácidos, entrando no processo de gliconeogênese para a formação de glicose. Então nós já podemos ter uma noção que a dieta cetogênica para o ganho de massa magra pode não ser tão interessante assim. Portanto, são marcadores do aumento do uso de proteína como fonte de energia. E o que é que a gente pode concluir então, galera, desse estudo publicado pelo Kevin Hall? Que a dieta cetogênica aumenta o gasto energético, medido pela água duplamente marcada, em 151 calorias. No módulo da dieta low carb, nós vimos que esse aumento pode ser até um pouco maior, 180 até 300 e alguma coisa, eu não lembro aqui de cabeça.
Eles também viram que a perda de gordura diminuiu durante a dieta cetogênica e coincidiu com o aumento do uso de proteínas como fonte de energia. Portanto, o que é que a gente pode ter ideia aqui? Que a dieta cetogênica também estimula a queima de gordura, porém, com o passar do tempo, ela também tende a catabolizar mais aquele paciente, estimulando aí o processo de perda de massa magra, de massa muscular. E além disso, pessoal, eles concluem, né, eles fecham o estudo falando que a dieta cetogênica isocalórica, ou seja, para manter o peso, não foi acompanhada por um aumento da perda de gordura, e sim por um aumento do gasto energético, tá? Então, esse aumento do gasto energético durante essa faixa de tempo não foi suficiente para fazer com que a dieta cetogênica perdesse mais peso e mais gordura, tá certo? E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos desse tipo de dieta no processo de reganho de peso. Eu expliquei para vocês no módulo da dieta low carb que durante a restrição calórica, né, eu tenho uma redução do peso e o corpo responde a essa redução de duas maneiras, aumentando a fome, né, e reduzindo o gasto energético. Eu acabei de mostrar para vocês que a dieta cetogênica aumenta o gasto energético, certo? Portanto, eu tenho aí de contramão a essa redução. Então, a dieta cetogênica, após a restrição energética, né, após o emagrecimento, a dieta cetogênica pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente utilizar, principalmente naqueles pacientes que não fazem atividade física, tá certo? Bem semelhante ao que eu falei para vocês no módulo low carb, pessoal. Para o emagrecimento, essa quantidade, essa variação do teor de carboidratos na dieta não impacta tanto. Porém, após o emagrecimento, se a pessoa não faz atividade física, essa redução do conteúdo de carboidrato pode aumentar o gasto energético e a pessoa pode até comer um pouco mais para manter aquele peso, certo? Por quê? Porque aumentou o gasto de energia, tá? Agora, se o paciente emagreceu, porém ele ainda está treinando, ele está treinando forte, eu não gosto de utilizar a dieta cetogênica porque ela tende a cair a performance do treinamento de força. Eu gosto de ir aumentando gradativamente os carboidratos para que aquele paciente ganhe um pouco de massa magra e isso ele consiga, né, entrar futuramente num processo de hipertrofia. É isso que eu gosto de fazer com quem está treinando. Com os pacientes que não treinaram e querem emagrecer, eu gosto de utilizar estratégias low carb e cetogênica. Tranquilo? E a dieta cetogênica também pode afetar o apetite, né? Muito interessante, eu acabei de mostrar para vocês que ela pode diminuir essa queda no gasto energético, mas ela também pode causar saciedade. E aí eu trago para vocês essa revisão sistemática, publicada pelo jornal americano, na verdade foi pela Obesity Reviews, tá? Onde as pessoas serviam como seu próprio grupo controle, elas seguiam dietas cetogênicas, dessa vez com restrição calórica, tá? Que tende a aumentar o apetite, como eu falei para vocês, de até no máximo 50 gramas. Eram indivíduos com sobrepeso e obesidade, seguiam a dieta cetogênica por 1 a 3 meses e eles avaliaram seu apetite ao longo do dia por meio dessa escala visual análoga. Quanto maior a pontuação, mais significa que aquele indivíduo está com fome. E nós vimos que o grupo que seguia a dieta cetogênica, eles tinham um aumento dos scores, né, de saciedade e uma redução dos scores de fome e desejo de comer. Mostrando o quê? Que a dieta cetogênica ocasiona uma redução leve da fome durante o emagrecimento. Então, naqueles pacientes que gostam de comer um pouco mais de gordura, porém eles sentem muita fome durante o emagrecimento, você prescreveu uma dieta cetogênica buscando causar essa redução do apetite, controlar mais o apetite ao longo do dia para o seu paciente conseguir seguir melhor a dieta. Mas percebam, eles devem, né, já gostar previamente de comer algumas fontes de gordura e já está reduzindo o teor de carboidrato. Isso aqui é muito individual. Tem gente que prefere esse padrão dietético e tem gente que prefere um padrão dietético com mais carboidrato, tá? E aí, pessoal, esses corpos cetônicos, eles podem sinalizar tanto no trato gastrointestinal quanto no sistema nervoso central, né? Aumentando a produção da proopiomelanocortina, que é esse PONC, que é responsável por reduzir o apetite, tá? E ele inibe os neuropeptídeos responsáveis por aumentar o apetite, que é o NPY, e a proteína relacionada ao AGUT. O que é que isso quer dizer? Que esse aumento dos corpos cetônicos aumentam a saciedade e reduzem a fome, tá certo?
E o mesmo efeito se aplica em hormônios produzidos pelo trato gastrointestinal. Eu aumento o GLP-1, peptídeo YY e a colecistoquinina, todos sinalizam saciedade, e eu reduzo a grelina, que sinaliza fome. Portanto, no efeito geral, eu tenho uma modulação de neurotransmissores, ou desculpa, de neuropeptídeos e também de hormônios produzidos pelo trato gastrointestinal, que o efeito geral é o quê? Dá mais saciedade e reduzir mais a fome. E agora vamos falar sobre o efeito desse padrão dietético sobre a massa magra em pacientes que estão fazendo a musculação. Esse estudo aqui foi publicado pelo Jornal da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Eram 24 homens jovens e o objetivo desse estudo era produzir uma dieta com superávit calórico para estimular o ganho de massa magra durante a musculação, tá? Eles faziam 2 meses de musculação e esses 24 homens foram divididos em 2 grupos. Um grupo seguia uma dieta cetogênica, que é dado por até 10% do percentual de energia vindo dos carboidratos, e o outro grupo seguia uma dieta não cetogênica, com 55% de carboidratos. Eles viram que ao final desse tempo de estudo, né, que foram 2 meses, o grupo com a dieta cetogênica foi reduzir a massa magra, ó, lean body mass. Perderam 300 gramas de massa magra, mesmo com treinamento de força e mesmo com consumo proteico adequado. Mostrando que o quê? Que a dieta cetogênica não é uma estratégia interessante quando a gente está falando de ganho de massa magra e de massa muscular. Ó, o grupo que consumiu carboidratos ganhou 1,4 kg de massa magra com o mesmo treinamento, porém com dieta diferente, com maior teor de carboidrato, mostrando o quê? Carboidratos são essenciais para o processo de hipertrofia, tá? E se vocês não estão convencidos, eu trago esse aqui, que foi publicado também pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, só que dessa vez nesse ano, 2020, pelo Vargas Molina. Foi um ensaio randomizado e controlado com 21 mulheres, que já tinham uma certa experiência com musculação, né? Uma experiência de 2 anos com treinamento de força. Esse estudo tinha uma meta calórica de 40 a 45 quilocalorias para cada quilo de massa magra, que faz parte das recomendações que nós temos para teor calórico e ganho de massa magra, certo? Então, eles já se atentaram a isso aí, em dar o recomendado de calorias. E aí, esse estudo ele durou 2 meses, bem semelhante ao estudo passado. Aqui nós podemos ver como foram a dieta dessas mulheres. Ó, teor de proteína bem parecido, tá certo? 115 gramas, 97, a diferença não foi tão grande assim. Elas atingiram o processo de cetose com quase 40 gramas de carboidrato, já o outro grupo consumia quase 300 gramas de carboidrato. E aqui na questão de calorias, quem seguia a dieta cetogênica acabava comendo um pouquinho menos de calorias do que o grupo que consumia mais carboidratos. Essa diferença calórica foi de 200 calorias. Aqui, pessoal, é só para mostrar que o treinamento dessas mulheres foi realmente periodizado, né? Elas seguiam fases de treinamento de força, fase com treinamento buscando mais hipertrofia, outra semana buscando a resistência e depois uma semana regenerativa. O que é que variava aqui? O número de repetições, o tempo de descanso e a cadência do movimento, tá? Era uma periodização feita por educador físico e elas seguiam esse período de 4 semanas 2 vezes, já que esse estudo durou 2 meses. E aí era um dia para treino inferior, dia superior, descanso, outro dia inferior, outro dia superior, treinando 4 vezes por semana. E o que é que nós podemos ver, né, ao final desses 2 meses de estudo? Quando a gente fala de peso, o grupo que consumiu mais carboidrato ganhou 1 kg. E o grupo que fez a dieta cetogênica foi perder 2,2 kg, mesmo na dieta buscando um superávit calórico para o ganho de massa magra, tá? Quando a gente fala de gordura agora, o grupo que consumiu mais carboidratos ganhou 300 gramas de gordura e o grupo que fez a dieta cetogênica perdeu 1,1 kg de gordura. Aqui a gente já pode ter ideia do que? Se o peso caiu e perdeu gordura, o grupo que estava na dieta cetogênica estava em restrição calórica, porque o peso diminuiu, certo? E vamos ver aqui com relação à massa magra. Só ganhou massa magra o grupo que comeu carboidratos. Como eu já falei para vocês, ganharam 700 gramas e o grupo que seguiu a dieta cetogênica perdeu massa magra. Dessa vez não foi 300 gramas, foi 700 gramas. E quando a gente fala de ganho de força, não dá para comparar, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, a dieta com mais carboidrato
produziam um maior ganho de força e de massa magra comparado à dieta cetogênica. Então, pessoal, é só para frisar aqui mais uma vez para vocês, se o peso diminuiu e a gordura caiu, é porque o grupo que estava na dieta cetogênica estava em restrição calórica. E aí, ao ler esse estudo, os autores falam uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Devido ao fato da dieta cetogênica promover bastante saciedade, as participantes do estudo não conseguiam atingir aquela meta calórica de 40 a 45 quilocalorias para cada quilo de massa magra, por isso que elas perderam gordura, peso e massa magra. Portanto, a dieta cetogênica ela gera tanta saciedade que fica difícil você produzir um superávit calórico que é essencial para o ganho de massa magra, mesmo com treino e consumo de proteínas adequado, tá certo? E aí também, né, devido a esse fato, a dieta cetogênica foi pior, né, com relação ao ganho de massa magra. Na verdade, hoje houve uma perda e houve um menor ganho de força.